Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: câncer de cólon e reto. Com os proctologistas Eduardo Brambilla, Alessandro Spolavori e Rubens Olesques Fernandes, com os oncologistas clínicos Marcelo Warle Machado e Fábio Miguel, com o cirurgião do aparelho digestivo Rafael Giovanardi, com a enfermeira estomoterapeuta Neiva Maria Salton e com a psicóloga Margarete Wiesenthiner. O intestino grosso compreende os cólons e o reto, e também o ânus e canal anal. O câncer do intestino grosso acomete essas partes, sendo em 50% ou quase isso das vezes acomete o reto e em 50% dos casos acomete os cólons. O câncer coloretal está localizado no intestino grosso. Nós temos o intestino delgado que não está aqui. O intestino delgado desemboca no intestino grosso, onde nós temos o cólon ascendente, transverso, descendente, seco e reto. 50% dos tumores malignos coloretais ocorrem na parte final do intestino grosso. Os outros 50% dos tumores localizam nessa outra parte. O tipo de câncer mais frequente no intestino grosso é o adenocarcinoma, que está presente em 98% dos cânceres de intestino. O câncer de intestino, chamado câncer coloretal, é um câncer que, no nosso meio, a incidência é relativamente alta, né? Nos Estados Unidos, é a terceira causa de mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres, tá? É um tumor que pode dar em qualquer idade, mais comum depois de 50 anos de idade. O câncer do cólon, do intestino grosso e do reto é o terceiro câncer mais frequente no mundo e é o segundo que mais causa mortalidade. Embora não seja um câncer tão agressivo, o câncer de intestino grosso ainda é bastante letal. O câncer de cólon, como nós sabemos, é um problema de saúde pública, né? Segundo as estimativas do INCA, aproximadamente são estimados para o ano de 2010 cerca de 28 mil casos novos, né? Cerca de 15 mil casos em mulheres e aproximadamente 13 mil em homens, né? Na região sul, a incidência parece ser um pouco maior, né? Se estima que o risco de desenvolvimento de câncer de cólon na região sul e sudeste seja de 21, 22 casos para 100 mil habitantes, tá? Então, um pouquinho superior à incidência da população brasileira no geral. Hoje a gente vem aumentando essa incidência nos últimos tempos conforme a industrialização do país. Então, quanto melhor, digamos assim, as condições de vida, mais frequente ele se torna. Ele só perde no homem para o câncer de próstata e para o câncer de pulmão, aqui no Rio Grande do Sul, e pelo câncer de mama nas mulheres. Em 2010 aconteceram cerca de 8 mil mortes relacionadas ao câncer de cólon, né? Metade a metade entre homens e mulheres. Caxias do Sul e a região, a gente praticamente tem quase um caso novo por dia ou a cada 2 dias. Então, o surgimento dele é bastante frequente. Dentro dos fatores de risco mais frequente para o desenvolvimento do tumor de cólon e reto está o sedentarismo, a alimentação rica em gorduras e carnes vermelhas, o tabagismo, a utilização de álcool em excesso, a idade superior a 50 anos de idade, história familiar de câncer de intestino e doenças inflamatórias e polipomatosas do cólon. A história familiar pode estar presente em até 15 a 20% dos casos de câncer de intestino. Isso deve ter um maior cuidado, maior atenção, principalmente se o indivíduo que já apresentou o câncer tiver menos de 50 anos. Se isso se repetiu em mais de 2 gerações ou existem mais de 2 casos na mesma família. Então a gente não espera até os 50 anos, a gente começa uma prevenção mais cedo.
existem algumas doenças que são bem claras e em que se pode prever que o paciente terá uma chance de quase 100% de desenvolver o câncer se não fizer a prevenção, se não fizer o tratamento dessas doenças predisponentes. Quais são elas? A polipose familiar, o paciente apresenta muitos pólipos já desde jovem no intestino, é genética. A síndrome de Lynch, é um número menor de pólipos, porém, na maioria das vezes, se manifesta um pouco mais tarde, ao redor dos 50, 60 anos, mas esses pólipos, na maioria das vezes, evoluem para o câncer. Doenças inflamatórias do intestino, como retocolite, como doença de Crohn, também tem uma associação forte com o câncer do intestino grosso. E, além dessas doenças genéticas, existem as causas ambientais. Com relação à alimentação, a alimentação com bastante gorduras saturadas e a alimentação com bastante carne vermelha aumenta essa incidência desse tipo de tumor. Já a alimentação à base de fibras, frutas, verduras, cereais, tende como fator protetor para esse tipo de doença. A constipação, ou seja, intestino trancado, associado a uma ingesta errônea, uma ingesta excessiva de gorduras, pode ser um fator predisponente ao câncer do intestino grosso. Então, o fator dietético é importante, a atividade física é importante e bebida alcoólica também é bastante importante na presença do aparecimento do câncer de cólon e de reto. O uso de álcool diariamente em volumes pequenos, uma taça de vinho, uma taça de cerveja, uma latinha de cerveja, não é um excesso de álcool, então não teria problema. O uso mesmo no fim de semana, aqueles que tomam sua bebida alcoólica durante o fim de semana em volumes mais exagerados, tem mais risco de doença do que as pessoas que tomam continuamente a bebida em volumes baixos. A própria aspirina, que a maioria das pessoas cardiopatas, idosos usam, são fatores protetores também para o tumor intestinal. Vitaminas, tipo vitamina A e C, são fatores que ajudam a diminuir essa incidência. História de pessoas que fizeram radioterapia ou para tumor de próstata ou para tumor de colo uterino, tem uma certa incidência aumentada no tumor coloretal. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214 2677. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Congressos, cursos, descobertas, avanços, novidades médicas. Medical TV. Eu estive no início de junho de 2012 participando do Nice Shoulder Course, que é um curso de 3 dias exclusivamente sobre cirurgia do ombro. Com certeza 8 dos 10 melhores cirurgiões de ombro do mundo estavam dando aulas lá. Uma das novidades que foram apresentadas lá é o uso de ultrassom dentro do consultório do ortopedista, no qual ele pode fazer o próprio diagnóstico no momento da consulta com o paciente. E outras coisas interessantes que foram vistas no curso, por exemplo, com o Dr. Christian Gerber, que é um dos maiores nomes da cirurgia de ombro do mundo, que nem toda lesão é cirúrgica. Tem lesões pequenas que podem ser tratadas conservadoramente, com uma boa reabilitação, com fisioterapia. Ele próprio tem uma lesão de manguito e não é cirúrgica, e até que o ombro dele se mantenha estável, ele não vai operar esse ombro. Acho que é um dado bastante interessante, porque hoje em dia se opera muita lesão de manguito e acredito que um grande número delas possa ser desnecessária. Então,
é uma coisa que está mudando dentro da cirurgia do ombro, e a seleção de pacientes e a seleção de lesões especificamente. Esse é um curso de atualização muito importante, e eu acho que todo cirurgião de ombro deveria participar desse curso, porque digamos assim, a nata da cirurgia de ombro do mundo está presente e o que tem de mais moderno é apresentado ali. Medical TV, a vida e a medicina. Você sabia? Você sabia? Você sabia? 2 colheres de azeite de oliva extra virgem por dia pode ajudar a combater a osteoporose, retarda o envelhecimento e diminui o risco de tumores e doenças do coração. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: câncer de cólon e reto. Bom, o câncer do intestino, ele aparece tanto em homens como em mulheres. Às vezes uma incidência um pouquinho aumentada em homens no câncer de reto. Mas isso, em termos de saúde pública, não faz muita diferença. Então, os 2 sexos precisam se preocupar de maneira igual. Pessoas em que aparece, geralmente isso aparece lá pelos 60 anos. Tá? É uma patologia que vai aparecendo com a idade. Então, normalmente ela pode surgir aos 60 anos e vir aumentando a incidência com o passar do tempo. Então, quanto mais idosa é a pessoa, maior a chance ela de desenvolver o câncer do intestino. A gente nota que pessoas acima dos 80 anos, quase 5% delas vão apresentar alguma lesão no intestino. Os sintomas da doença coloretal depende da localização do tumor dentro do intestino. Tumores baixos no reto é costume apresentar sangramento anal, alteração da função intestinal e às vezes produção do muco, a secreção via retal junto com as fezes. Pode ter dor no local, né? Pode gerar às vezes anemia se o tumor for um pouco mais para dentro do intestino, a parte mais alta, alteração do hábito intestinal em qualquer parte do intestino, perda de peso, emagrecimento sem saber de onde, tem que pensar que possa ter envolvido com algum tipo de tumor. In the morning, when the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water. E aí eu comecei a perder peso. Perdia peso, mas se eu estava bem das úlceras, eu não podia estar perdendo peso. Aí, por insistência da minha mulher e meu médico, o Iverson, que cuidava das minhas úlceras, eu fui fazer uma colonoscopia. Eu fiz ela em fevereiro de 2009. Aí ele fez, tirou alguns pólipos, aí diz ele, olha, mas nós vamos ter que repetir esse exame em 90 dias, eu não estou satisfeito com ele. Aí eu voltei em abril, fizemos de novo, diz ele, olha, vamos ter que fazer uma cirurgia. Realmente você está com alguma coisa que não está certa. E aí foi feita a cirurgia e foi retirado um tumor. Eu tinha um tumor. Na verdade, eu estou aqui, após meus problemas de saúde, eu optei em ter um sítio. Hoje eu colho minhas verduras, uma boa parte dos meus alimentos. Ao receber um diagnóstico de câncer, toda pessoa se sente desestabilizada nas suas emoções. A sua vida cotidiana fica cortada e ela se sente realmente impotente, insegura e fragilizada. O serviço de acompanhamento psicológico, ele entra na equipe no sentido de facilitar a expressão de sentimentos dessa pessoa e dos seus familiares. Os sinais e sintomas dessa doença são sangramento, emagrecimento, fraqueza, anemia, modificação no trânsito intestinal, ou seja, constipação ou diarreia, e modificação na espessura das fezes. Muitas vezes as fezes começam a mudar sua espessura, ficarem mais afiladas, é sinal de algum risco de obstrução intestinal. Outra coisa importante é quanto ao sangramento. Então a gente chama isso de um sinal maior. Então a evacuação com sangue, ela chama muito atenção para alguma doença, né? Não, às vezes pode ser um fato isolado, às vezes a gente dá culpa para alguma hemorroida, alguma fissura, alguma patologia do ânus. Mas a gente sempre precisa descartar a presença de tumor ou às vezes de lesões pré-malignas.
Os exames mais usados na detecção precoce do câncer são a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a retossigmoidoscopia, que é um exame parcial do intestino grosso, avalia o reto e o sigmoide, e a colonoscopia, que é o exame total do intestino grosso. O exame físico, um toque retal, é essencial nos pacientes com suspeita de tumor retal. Muitas vezes a gente faz diagnóstico apenas com o exame de toque, que a maioria dos tumores está mais a nível do reto, comparando com as outras partes intestinais. O que mais a gente fala com o método de investigação e que nos dá um padrão ouro para o diagnóstico do tumor de intestino é a colonoscopia. Bom, o que é a colonoscopia? A colonoscopia nada mais é que uma endoscopia do intestino grosso, onde a gente, através do ânus, introduz o endoscópio e vai olhar todas as partes, todas as porções do intestino grosso para ver a presença ou não de lesões. Então, essas lesões às vezes podem ser o tumor em si, mas muito antes a gente procura encontrar os pólipos, que são lesões muito parecidas com uma verruga, às vezes muito pequena, 2, 3, 4 milímetros, e que podem ser o fator que inicia o tumor. Então, na colonoscopia, além do diagnóstico, a gente se preocupa muito com a prevenção, que é a retirada dessas lesões, que são lesões pré-malignas, para evitar que isso venha no futuro a se formar um carcinoma ou câncer do intestino. A lesão pequena, ou seja, o pólipo, que ainda é benigno, ele produz sintomas em menos de 20% dos casos, portanto, a gente não encontra o pólipo, na maioria das vezes, se não fizer um exame preventivo. Em pacientes assintomáticos, sem história familiar, a literatura recomenda fazer a prevenção através de uma colonoscopia a partir dos 50 anos, depois repetindo a cada 10 anos, desde que o exame esteja normal. Quando as pessoas apresentam pólipos, são removidos e se repete de 1 a 3 anos. É possível prevenir quase 100% dos casos de câncer do intestino, porque o tumor do intestino começa como benigno, chamado pólipo, ou adenoma, esse seria o nome técnico. Esse adenoma cresce, é um pólipo, é uma pequena verruga, cresce e com o tempo se transforma no adenocarcinoma, que é o câncer do intestino. E as pessoas que fazem colonoscopia e são retirados pólipos, a chance de ter um evento como câncer ou óbito por câncer cai em mais de 90%. Medical TV, a vida e a medicina. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV, Medical TV.